O grande apóstolo Pedro faz uma pergunta para o Mestre e Cristo lhe responde: que te importa? Refletindo essa frase, eu me questiono algumas vezes por que nós, como cristãos fiéis, nem sempre temos as respostas para todas as situações, todos os problemas que acontecem, inclusive nas nossas vidas. Por que às vezes a gente, mesmo obedecendo os mandamentos de Deus, não temos nossas orações respondidas? Bom, seja muito bem-vindo ao canal mais uma vez. Eu quero fazer essa reflexão com você e te convido a analisar o livro de João, Evangelho de João, capítulo 21, começando pelo versículo 21. Vamos tentar responder essas perguntas. Tentar não, vamos conseguir responder essas perguntas com a palavra de Deus e a gente vai chegar aqui, vamos aprender bastante, eu tenho certeza disso. Vou compartilhar aqui a palavra do Senhor com você. Está lá. Vendo Pedro a este, disse a Jesus, Senhor, e deste, que será? Versículo 21, disse-lhe Jesus, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa? A ti, segue-me tu. Bom, nesse primeiro momento, você pode ter uma impressão de que Jesus aqui foi mal educado, né? Trouxe uma palavra, uma resposta atravessada para Pedro. E na verdade não é nada disso. O mestre aqui estava tentando mais uma vez, estava buscando, na verdade, ensinar algo muito profundo aos seus discípulos, que seria de vital importância para eles, como é para a gente hoje, que é o domínio próprio, o autocontrole. E eu te explico. Vamos para o contexto. Jesus tinha morto e ressuscitado. E Jesus estava aparecendo aos discípulos em situações excepcionais. Uma meia dúzia de discípulos, mais ou menos, estavam pescando. Passaram a noite toda na praia e não conseguiram trazer um peixe. Até que Jesus então aparece pela manhã, lhes dá uma direção e eles pescam naquele local que Jesus tinha determinado e há um milagre. Eles trazem 153 grandes peixes. E aquilo, para o padrão da época, era uma coisa assim gigantesca. Então logo eles percebem que quem está na praia direcionando eles é o Senhor. E Pedro, né, como afoito que era, corre nadando e chega na praia, encontra o Senhor e ali começa um diálogo muito interessante. A tal ponto que Jesus vai revelar a Pedro, inclusive, não só o seu futuro, mas como seria a sua morte. Naquele momento em que eles estão conversando, chega João, que é o escritor, inclusive, desse evangelho que nós acabamos de ler. E João tinha uma intimidade muito grande com Jesus, que as pessoas sabiam que Jesus gostava muito de João, e Pedro, então, aproveitou a oportunidade, já que ele estava sabendo do seu futuro, de como seria a sua vida dali para frente, pergunta então, mestre, e deixe, ou seja, de João, o que vai ser? O que será? Jesus então traz essa resposta que eu acabei de passar para vocês. A primeira questão que a gente aprende, a primeira reflexão que nós fazemos, é que nos parece que nem tudo nos será respondido. Jesus ali lhe responde Pedro, não deixa Pedro sem resposta, mas ao mesmo tempo Jesus não dá a resposta que Pedro queria. Jesus não revela como será o final da vida de João. E isso me leva a um texto do Antigo Testamento, que eu quero que você também aprenda, que está no livro de Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29. Vou compartilhar com você também. Vou passar aqui, Deuteronômio 29, 29, que diz assim: as coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus, porém as reveladas são para nós e para nossos filhos, para sempre, para cumprirmos toda a palavra da lei, desta lei. Então, você já aprendeu que
há coisas que são encobertas, há coisas que são para Deus e há coisas que são para nós. Mas a pergunta continua, sim, mas por que Deus não revela tudo para a gente? Por que Deus não responde tudo que nós perguntamos? Porque você precisa, primeira resposta, você precisa aprender a ter domínio próprio. Você precisa aprender a ter uma coisa chamada autocontrole. Jesus aproveitou aquele momento para trabalhar na vida de Pedro essa contenção, essa oportunidade de você não estar no domínio de tudo, de você não saber todas as coisas. E há um propósito de Deus para isso. Não é que Deus simplesmente deixe de responder porque ele não está ouvindo, porque ele não quer falar com você. Não. Até quando Deus fica em silêncio, existe um objetivo do Senhor para isso. E Jesus estava aproveitando a oportunidade para trabalhar isso na vida de Pedro e deixar esse exemplo para nós. Me faz lembrar aqui também um filósofo grego que nasceu uns 50 anos depois de Cristo, Epiteto. Apesar de ser grego, há uma curiosidade que ele viveu grande parte da sua vida em Roma. E Epiteto, ele fala muito de liberdade. E uma outra curiosidade é que, apesar de Epiteto falar sobre liberdade, ele era um escravo em Roma. E ele tem duas frases que ele trabalha muito esse conceito de controle, de autocontrole, de domínio próprio. Deixa eu ver até se eu consigo compartilhar aqui com vocês, e acho muito interessante, né? Bom, não consegui aqui, mas Epiteto ele fala basicamente o seguinte: para se alcançar a liberdade, só uma coisa a ser feita: o desprezo pelas coisas que fogem ao nosso controle. Então, para Epiteto, o conceito de liberdade é você desprezar, você saber conviver com o fato de que você não vai dominar todas as coisas. Por mais que você seja inteligente, por mais que você seja preparado, ainda que você faça tudo que esteja ao seu alcance, a vida é feita de infortúnios, de surpresas. A vida foge ao nosso controle. Eu falei duas frases, Epiteto também tem uma outra frase que ele considerava uma educação formal, uma educação adequada. Epiteto só considerava uma pessoa educada. E aí, essa é a questão dele de educação. Não era você passar numa universidade apenas, não era você passar numa escola formal, não. Para Epiteto, a verdadeira educação só se conseguia quando a pessoa chegava a esse nível de conseguir compreender, de conseguir viver com o fato de que há coisas que estão ao nosso controle e há situações que vão fugir do controle. Epiteto diz, olha, somente quem sabe separar, né, as coisas que estão sob o seu controle das que estão fora de controle é que conseguiu realmente ser educado, alcançar a educação propriamente dita. Então perceba que a palavra de Deus, Jesus está sempre trabalhando isso em nós. Voltando aqui para a palavra do Senhor, aí você fala, sim, mas eu continuo com essa dúvida. Por que Deus não vai nos revelar no momento em que eu preciso saber ou eu quero saber? Porque isso pode gerar até uma confusão na sua vida. É preciso, além de viver, além de saber, compreender que nem tudo estará sob o seu controle, e aqui eu vou lembrar de Mateus capítulo 13, vou compartilhar com você, Mateus capítulo de número 6 primeiro. Jesus diz assim, Mateus 6,31,
Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos? Ou que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram, de certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas elas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Então, a primeira resposta que nós demos aqui, por que Deus não nos responde? Porque eu preciso, mais uma vez, preciso compreender que nem tudo estará ao meu controle, debaixo do meu controle. E eu preciso lidar com isso. E a segunda resposta é que o descontrole, a falta de domínio próprio, a falta de autocontrole, ela gera confusão. Vamos voltar para a resposta lá de Jesus para Pedro. Olha o que Jesus disse, tá? Jesus só deu uma pincelada em Pedro e olha o problema que arrumaram. Disse-lhe Jesus, versículo 21, versículo 22, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Versículo 23, divulgou-se, pois, entre os irmãos, né? Divulgou-se, pois, entre os irmãos, que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria, mas se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Então, olha que sabedoria do mestre. Jesus, ele respondeu a Pedro, gerando um questionamento. Pedro, o que te importa? E aí Jesus vai dar um exemplo. Se eu quero que ele viva, mas Jesus não disse que ele viveria até o final, até a vinda de Cristo. Jesus disse que se ele quisesse, mas perceba no versículo 23, a palavra de Deus já diz, já deixa registrado para nós, que mesmo Jesus usando de toda a sabedoria, ainda se gerou uma confusão. O descontrole, ele gera confusão. Por isso que a revelação de Deus, ela é controlada, ela é paulatina. Diariamente você vai conhecendo um pouco de Deus. Deus, ele tem um projeto pela sua vida e vai aos poucos concretizando. Porque senão, se você não se controlar, se você já souber tudo, se você não souber lidar com situações que fogem ao seu controle, você vai gerar confusão na sua própria vida. Veja em Mateus capítulo de número 13, o último texto que eu quero compartilhar com vocês hoje. Diz assim, os discípulos chegaram para Jesus, falaram para o mestre, Senhor, por que o Senhor fala por parábolas? E Jesus respondeu, porque a vós é dado conhecer o mistério do reino dos céus. Mas a eles, ou seja, a multidão, né, as pessoas que estavam ali, não lhes é dado. Porque aquele que se tem, se dará e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem será tirado. Por isso, olha o versículo 13, gente. Eles falam por parábolas. Porque eles vendo não veem, ouvindo não ouvem, nem compreendem. Então perceba que o Senhor Jesus deixou claro que muitas vezes a revelação ela só é dada para quem está preparado. Então, se você ainda não recebeu aquela resposta que você procura, se você está inquieto porque o Senhor te disse, olha, por que você está se importando com isso agora? Espere, se prepare para que lá na frente seja revelado. E temos a seguinte esperança: tudo um belo dia será revelado. O apóstolo Paulo nos ensina que hoje conhecemos em parte, hoje o vemos em parte, mas naquele grande dia veremos como ele é. Então,
Não se importe se você não sabe todas as respostas. Se prepare. Um dia a revelação de Deus chegará sobre sua vida. Se inscreva aqui no canal, não deixe de ativar as notificações, compartilhe, faça um comentário. Se você quer que a gente fale sobre mais algum tema, coloque aqui nos comentários para que a gente prepare os próximos vídeos. Que Deus te abençoe sempre.